Eu sou Alan Amado do Chile e vim trazer para vocês aquilo que vocês já estão me pedindo há bastante tempo, que é falar sobre cidades que você, dependendo do perfil que você tenha, se você é casado, se você é solteiro, se você já vem com grana, se você já vem sem grana, eu vou falar tudo sobre algumas cidades aqui do Chile que pode te interessar. Como que eu fiz? É óbvio que eu vou falar pra vocês como é que eu fiz, né? Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal aqui. Já peço pra você, curta aqui esse vídeo, comenta. O seu comentário é muito importante para que o YouTube entenda que você está vendo esse vídeo, tá gostando e tá deixando o seu comentário. E obviamente, né, nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição também, aqui no nosso vídeo, você vai poder ir lá. Aqui eu vou deixar uma miniatura para todo o vídeo, se você quiser, é só arrastar o mouse para esse lado aqui, que vai aparecer para você se inscrever no nosso canal. É super fácil. Como que eu fiz para descobrir um pouco das cidades? Gente, claro que uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Então o que eu comecei a fazer? Eu conheço pessoas, brasileiros que moram aqui no Chile, mas que moram em cidades diferentes. Eu entrei em contato com essas pessoas e pedi um pouco da base de vida deles. O que eles acham, quanto que eles gastam, como eles vivem, sabe? E eu achei isso muito interessante para eu poder trazer para você uma visão. É um rapaz que já mora no Chile há bastante tempo. Eu vou separar por perfis. Antes de começar, vamos separar por perfil. O primeiro perfil é um perfil de quem é solteiro. Solteiro, estudante. Então, esse é o primeiro perfil que a gente vai falar aqui. E o relato desse amigo é muito interessante e vai ser para esse tipo de pessoa. O primeiro cara é o Juan Rabay, ele tem 23 anos e ele mora aqui no Chile já há 10 anos. Exatamente. Esse cara é o cara que já tem muitos contatos, é um universitário, então assim, ele tem amizades de outros lados. Através dele a gente conseguiu algumas informações. Então a cidade que ele mora chama Talca. E aí, o valor base de aluguel na cidade de Talca, que é muito interessante dentro de um condomínio, apartamento com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, piscina, um apartamento bem completo, um condomínio bem completo, sai por cerca de 480 mil pesos. Só que aí tem um porém. Os gastos, eles não são incluídos dentro dos 480 mil pesos, eles são à parte. Logo, a gente conseguiu chegar a um bem comum aqui de cerca de 75 a 80 mil pesos de gasto comum, como luz, água e gás. Agora temos um porém. Esse cara, ele compartilha o apartamento, logo, todo esse valor ele já é bem enxugado, dividido por 3 pessoas. Beleza? Wi-Fi, cerca de 20 mil pesos ali, mais ou menos. Então a gente consegue entender que, o cara é solteiro e ele tem uma qualidade de vida boa, juntou-se com algumas pessoas que têm o mesmo pensamento, logo conseguiu chegar no bem comum. Juntamente com esses amigos, né, a repartir os gastos. Cara, essa é uma forma muito inteligente e muito interessante. Por quê? Porque o seu gasto, principalmente a pessoa que é estudante, geralmente ela não tem muita grana. Se ela consegue um lugar bom, que seja com mais pessoas, ela vai reduzir os seus gastos, vai morar bem e vai ter uma qualidade de vida melhor. Perguntei também para ele mensalmente, quanto que você gasta com comida. E ele me passou o seguinte: Alan, para eu comer bem, dieta, proteína em todas as refeições, eu gasto aproximadamente 150 mil pesos. Com alguns fast food, alguns lanches, McDonald's. Não só em Talca, mas em todo o Chile, existe o transporte público. Os estudantes, eles têm um desconto no transporte público. E aqui em Talca, segundo o Juan, ele me disse que são 200 pesos para estudante. Só que a tarifa normal, ela pode variar de 600 a 700 pesos a tarifa normal da condução. Como existem outros contatos, o mesmo já também tem conhecimentos de Santiago. Aqui eu já posso incluir perfil não somente de estudante, podemos incluir o perfil também de casais, podemos incluir pessoas de casais que têm filhos. Então esse é o segundo perfil para você que quer vir morar no Chile e acha interessante. Então vamos aqui aos aluguéis que me passaram sobre Santiago Centro, beleza? Santiago Centro. Caso você queira morar sozinho com livre independência, você em Santiago Centro consegue aí um aluguel a 550 mil pesos com gastos incluídos.
Que seria isso, Alan? O gás, a luz e a água podem ser incluídas. Só que existem alguns apartamentos no centro de Santiago que eles não são a gás, eles são elétricos e funciona ali por indução, sabe? Como se fosse um cooktop. Assim que funciona lá em alguns apartamentos. E aí tem 2 quartos, aqueles bem pequenos, bem tradicionais, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, sabe? Bem pequenos mesmo. Só que tem um detalhe, Santiago Centro, ele não é o pior, mas também não é o melhor bairro. Ele tá aí entre os intermédios, beleza? E se você buscar por outros setores, você vai encontrar aluguéis mais baratos. Já vi no comentário aqui no canal de pessoas falando que pagam 280, 300 mil pesos, mas assim, tem que realmente saber, tá compartilhando? É um quarto? Porque às vezes as pessoas soltam os valores assim e não explicam muito bem. Aqui eu tô falando para você que 550 mil pesos é um aluguel, tá? E não é compartido dessa vez. Aqui uma pessoa pagando 550 mil. Esse setor, segundo ele, as informações que eu tenho aqui, fica ali cerca dos bairros que são um pouco turísticos. Paris-Londres, bairro Paris-Londres, tem metrô perto, tudo mesmo. Uma outra questão aqui que ele me passou que eu acho muito interessante passar para vocês. O metrô e os ônibus, gente, existem, por exemplo, ônibus que eles 24 horas, você tem ônibus nessa região por 24 horas de Santiago. E o metrô, ele funciona de 6h30 da manhã até as 23h30, de domingo a domingo. Isso eu também achei muito interessante. Para a galera que é estudante, você tem aí também desconto. Você também... algo que é muito parecido com o Rio de Janeiro, com São Paulo, é que em Santiago você consegue fazer como se fosse uma baldeação, o nome. Porque assim, você consegue comprar uma passagem de metrô e nas primeiras 2 horas, o mesmo metrô você pode usar as passagens para ônibus, que você não vai precisar pagar 2 passagens. Eu acho que é baldeação o nome. Vocês podem me corrigir aqui nos comentários se eu estou me equivocando. Mas eu acho que é isso, tem muito tempo que eu não pego transporte público. Outra informação para a galera fitness, galera que quer entrar aí com o seu corpo em atividade física em Santiago, você vai encontrar algumas academias, algumas franquias de academias que são muito famosas, como Sport Life, também tem a Smart Fit no centro de Santiago, e você pode pagar mensalmente de 25 a 35 mil pesos. Agora, um ponto negativo é que é muita gente. Existem pessoas demais, tanto para o transporte público, em horário de pico, o metrô ele pode ficar até um pouquinho mais caro, tá? Varia aí de 700 a 880, 850 pesos a passagem. Então, em horário de pico, você vai encontrar a passagem um pouco mais cara. Ela é variada, então assim, se você vai num horário que é menos gente, você paga um pouco mais barato. Isso dentro do metrô tem uma plaquinha que vai ali todas as tarifas, horários, tudo te explicando direitinho. Então assim, eu sempre costumo dizer que o metrô de Santiago é muito fácil, muito simples, tranquilaço de você andar. Uma outra cidade que eu pesquisei e pedi para também me mandar foi Vinha del Mar. É a galera que fala muito sobre vinha, então assim, a galera que fala sobre Vinha del Mar vai ter basicamente o mesmo estilo de vida que em Santiago, porém com praia. Olha um detalhe, Vinha del Mar também tem metrô e funciona basicamente da mesma forma quanto a questões de valores. Agora o que você precisa se atentar é o seguinte, quanto mais perto de shoppings, cassinos, praia, mais caro. Quanto mais distante, lá na direção de Valparaíso, mais barato. A cidade de Valparaíso, mais barato. Aquela coisa, centro histórico e tudo mais. Depois você entra aí e pesquisa sobre Valparaíso. Que a nossa ideia aqui é mostrar para vocês cidades que possam se encaixar dentro do teu perfil. Então assim, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que eu achei muito interessante para essas pessoas. E eu falei assim, cara, se você hoje pudesse escolher uma cidade, digamos que você está pronto para chegar no Chile e você pudesse escolher uma cidade. Aí ele falou para mim, Alan, eu tô me formando em questões de programação, eu vou ser um programador. Logo, cidade de praia, eu posso tranquilamente morar, como a sua, que é Pichilemu. Inclusive, os pais dele moram na cidade onde eu moro, beleza? E aí ele também disse, cara,
programação, cidade de praia. Ele também falou sobre o sul do Chile. Ele falou sobre uma cidade que ele gosta muito, que é Valdívia, né? Uma cidade chamada Porto Monte também, que já está sendo mais buscada ali pelos turistas, mas Valdívia seria uma cidade também que é muito bonita e todo mundo que vai para lá quer voltar, segundo ele. E outra coisa que ele falou, ele não escolheria o norte do Chile, porque geralmente as pessoas que ele conhece só visita uma vez e disse que não quer voltar mais. Deve ser pelo clima, deve ser por também outras questões, né? Cada um tem a sua opinião. Então, segundo ele, essas são as cidades que ele escolheria. Agora, ele me citou uma parada que eu achei muito interessante, presta atenção. Ele falou assim, Alan, para a galera que quer, por exemplo, subempregos trabalhando por temporada, não tem como não escolher Santiago. Aí eu perguntei a ele, por que, cara, você escolheria Santiago ou até mesmo Vinha? E ele me chamou alguma atenção. Ele falou assim, Alan, eu escolheria Santiago por alguns motivos e eu vou te explicar. Primeiro que eu escolheria Santiago porque é uma cidade que tem mais oportunidades. Logo, a pessoa que está chegando ela vai precisar trabalhar. A galera que quer mais para o sul do Chile é para quem tem grana guardada e já quem tem algum tipo de oportunidade. Depois do documento dela sair, ela consegue fazer algum tipo de investimento para ser autônomo e etc. Só que a questão é o seguinte, o centro de Santiago, ele é um setor muito turístico, principalmente no inverno. Então, assim, muitos brasileiros vêm para cá e agências começam a contratar por temporada. Você consegue tirar uma grana muito legal. Segundo ele já conseguiu fazer de 10 a 15 mil reais em uma temporada de um mês e meio, sabe? Nesse tipo de setor. Se o cara é bom em comunicação, se o cara é bom em venda, ele precisa trabalhar para se levantar inicialmente por temporada. Eu sei que é muito difícil das pessoas quererem Santiago para poder viver. Porém, para quem está chegando, Santiago é um polo muito interessante de oportunidade. Ele também disse que a ideia de você trabalhar em temporada alta em setor de praia vale muito a pena. Quem trabalha, por exemplo, ganhando gorjeta em temporadas de restaurantes, a cidade de praia, ele também consegue levantar esse valor que ele me disse. Então, assim, eu comecei a entender que muitas das vezes a gente está procurando cidades com paz, tranquilidade, porém a gente precisa também de emprego, sabe? E tem um outro cara que, assim, também me mandou mensagem, esse é da cidade de Concepción, aqui no Chile. Disse que é uma cidade segura, disse que é uma cidade totalmente estruturada, disse que é uma cidade muito boa de se viver, porém, entretanto, não tem tanta oportunidade de trabalho. O que ele me disse é que as pessoas que vivem em Concepción, elas querem ir para estudar, faculdade e etc. Me entende? Então, assim, geralmente quando essas pessoas elas se formam, a galera sai de Concepción e vai em busca de outras cidades para poder ganhar dinheiro. Então, assim, quais são as cidades turísticas que você pode trabalhar por temporada, que dificilmente você vai ficar sem trabalho? Iquique é um exemplo, Vinha del Mar é um exemplo, que são grandes polos. Eu tô falando de pessoas que me mandaram mensagem, eu fui atrás de informação para vocês. Vocês estão pensando que é brinquedo? Não é brinquedo, não. Bem, tem gente que me segue desse canal que tem uma grana. Então, se você vai, por exemplo, conseguir uma cidade, uma casa em Ñuñoa. Ñuñoa é um lugar em Santiago que já é um pouco mais elevado de grana. Aí você consegue aluguéis por 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões, que já aí, meu amigo, já é casa que você pode botar aí um monte de gente dentro da tua casa, né? Mas assim, é um lugar que tem um setor mais caro. Providência, Las Condes, é em Santiago também. São setores mais caros. Se você tá vindo para Santiago com grana guardada e etc., amigos, existem cidades que você pode selecionar. Santiago, ele não se resume só no centro. Santiago, ele se resume em vários setores. Para finalizar esse vídeo, eu quero te aconselhar uma coisa bem importante, séria. Cara, não vem pro Chile sem documento. Não vem pro Chile sem documento.
eu te aconselho isso. Existem pessoas que estão buscando trabalho, existem pessoas que só serão contratadas com documento. O que eu sempre vou aconselhar vocês é que, assim, não entre no Chile sem documentação. Escolha, pesquise. Aqui eu venho trazer alguma informação, eu vou buscando informações com pessoas de fato que eu conheça, que são de confiança, que todos esses números, se você buscar na internet, você vai ver que são números reais. Eu não estou falando de números inventados aqui. O próximo vídeo que eu vou trazer, inclusive, é um vídeo com informações de amigos que estão em outros países. Me mandaram áudios, falam: Alan, ó, eu tenho um relato assim, 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 Estados Unidos, do Canadá, de Portugal. Já pedi também um amigo que mora em Malta, é um jogador de futebol que tem uma vida mais diferenciada nesse sentido, mas que também a gente vai trazer aqui para vocês. Como que essas pessoas vivem. Sabe o que eu gostaria de fazer? É estar na casa de cada uma dessas pessoas para poder trazer o estilo de vida delas. São brasileiros que estão em vários lugares do mundo. Só que agora a nossa condição é essa aqui. Fala, meu parceiro! Já chama no contato, entra em contato pelo Instagram, eles mandam foto, eles mandam áudio pra gente, a gente resume para poder trazer para vocês. Então não se esqueça, se inscreva aqui no canal e sempre esteja nos acompanhando. Tamo junto, até a próxima.